Estamos aqui gravando um depoimento de uma psicóloga que teve muito resultado com a Escola de Heróis. Eu quero aqui entrevistar a Fabiane Siqueira. Fabiane, tudo bem com você? Maravilha, Diogo. Acho que estou no melhor momento da minha vida. Oh, coisa boa, que alegria! Então eu vou dividir algumas perguntas aqui para poder eu te entrevistar. Me fale, por favor, o resumo da sua história, a sua história profissional, a sua história, mas bem rapidamente, só para poder a gente entender um pouco como é que você chegou até a Escola de Heróis, mas eu quero nesse momento que você fale de você. Me resume, por favor, a sua história profissional, por favor. Diogo, eu recebi alguns legados da minha família e foram 3 bem marcantes. O primeiro, que eu tinha que ter um bom trabalho, e nesse trabalho eu tinha que me destacar como liderança para poder ganhar mais e conquistar minha família, minha casa e meu carro. E eu segui isso a ferro e fogo por mais de 15 anos. Então, toda empresa que eu entrava, eu chegava aos cargos de liderança e era a pessoa que trazia muito resultados para essa empresa. Só que aí, durante esse processo, eu comecei a perceber que eu não conseguia viver o estilo de vida que eu desejava, porque eu tinha que trabalhar para essa outra empresa, porque são horas, 45 horas de trabalho semanais. Eu gosto muito da psicologia, então eu atendia à noite até 10 da noite, e eu dou aula em cursos de pós-graduação. Então, isso fazia com que eu desse aula à noite ou de fim de semana. Quando chegava o domingo, eu tinha que escolher, ou eu descansava, ou eu fazia as aulas para a próxima semana, ou eu visitava a minha família. Então, eu percebi que eu não estava vivendo o estilo de vida que eu desejava. Não estava tendo o dinheiro que eu gostaria de ter para poder fazer as viagens que eu desejava fazer. E eu também tirava férias com peso na consciência, porque a empresa eles ficavam me ligando toda hora e eu não conseguia curtir aquelas férias. E aí eu cheguei ao ponto de ter aí uma estafa emocional, quase uma síndrome de Burnout. Fui encaminhada para fazer um acompanhamento, não precisei entrar na medicação, mas foi aí que eu comecei a dizer, chega, não, peraí, isso não tá bom para mim. E aí foi onde eu comecei a buscar cursos e outras possibilidades para poder sair desse tipo de situação e poder dar a volta por cima, né? Então, pensando a história assim como um todo, eu até sentia que estava bem por alguns anos. Depois eu comecei a sofrer muito porque não estava bom. Embora eu tivesse conquistado tudo aquilo que minha família pediu para conquistar, eu não estava vivendo o que eu gostaria de viver. Você falou que a sua família falou para você 3 legados, né? O primeiro era essa questão do emprego. Quais eram os outros 2? O emprego, e através desse emprego que eu poderia ganhar mais se eu tivesse destaque na empresa, eu conquistaria a compra da casa, a compra do carro para poder viver bem com a minha família. Então, a questão da responsabilidade, né? Seria o outro legado. Ser responsável para poder conquistar e oferecer o melhor para minha família. Tá, legal. Então, legal que você criou essa consciência e aí você resolveu mudar. Então, quando você resolveu mudar, você simplesmente começou a ter novos tipos de comportamentos, mas eu acredito que tenha sido muito difícil essa mudança. E qual era o seu maior desafio, assim, antes da Escola de Heróis? Qual era o seu maior desafio profissional? Você já tinha saído da empresa que você trabalhava? Você estava buscando uma nova opção? Qual era o seu maior desafio? Meu maior desafio foi ressignificar a minha crença de não ter um trabalho fixo que pudesse garantir as contas do fim do mês. Quando eu resolvi fazer psicologia, eu ouvi do meu pai, e hoje eu entendo que ele falou aquilo para mim porque ele queria o meu melhor, mas eu ouvi dele que eu passaria fome com a psicologia. Então, inconscientemente, isso reforçou a minha crença de que eu tinha que continuar a ter um trabalho para ter pelo menos aquele valor fixo e as outras coisas que eu fazia seriam bônus, né? Seria o plus. Então, ressignificar essa crença foi o meu maior desafio, porque a minha intenção era sair desse trabalho e viver da psicologia. Mas aí eu ficava pensando, se eu não tiver cliente, e se no mês não aparecer
aquele valor que eu preciso para pagar minhas contas, uma mentalidade total de escassez, né? Eu tenho essa consciência hoje, uma mentalidade de escassez. E como Então, você se sentia, Fabiane, com essa muito, mentalidade de escassez? Qual era a emoção que vinha por trás ali dessa mentalidade de escassez? Como você se sentia? eu me sentia muito mal, porque na escassez, dentro da mentalidade que eu tinha, eu até conseguia juntar um dinheiro para poder fazer uma viagem, e eu tinha uma questão assim, se acontecer alguma coisa, eu não preciso pedir para ninguém, principalmente para o meu pai, né? E por conta dessa mentalidade, sempre acontecia alguma coisa que eu precisava utilizar desse dinheiro também, o que impedia, quando eu podia fazer algo, poder me divertir, porque a vida não é só trabalho, né? Eu acho que a gente tem que ter equilíbrio em todas as áreas da vida. Então, eu fiquei muito angustiada. Às vezes, eu durmo bem, mas eu ia dormir com muita preocupação, às vezes demorava um pouquinho para dormir. Eu acho que se somou tudo, né? As questões que eu comecei a pensar e a observar. E eu tinha medo também, Diogo, o que minha família ia falar se eu largasse meu emprego, porque eu sempre fui a referência da família. Olha, a Fabiane é isso, olha o que a Fabiane faz, olha onde ela chegou. Então, também confesso que, num determinado momento, eu fiquei pensando nisso. E é muito difícil porque às vezes a gente acha que a nossa identidade é o crachá da empresa, né? E na verdade a nossa identidade é conectada com o nosso propósito, é algo muito maior. Então você se sentia com medo de trocar ali o certo pelo duvidoso e de repente você veio até nós e conheceu o nosso trabalho. Como é que você conheceu o trabalho da Escola de Heróis? Como é que você conheceu o meu trabalho? Por favor. Então, quando eu comecei a ter consciência que eu precisava mudar, eu comecei a pesquisar cursos de inteligência emocional, de inteligência financeira e também de estratégias de terapia, porque eu sempre tive muitos clientes, mas como a minha intenção era sair, eu queria lotar minha agenda. E aí, pesquisando no YouTube, apareceu o seu vídeo, eu assisti, e aí eu falei, nossa, me identifiquei, e aí você ofereceu um curso nesse vídeo. Eu falei, nossa, vou fazer esse curso. E comprei, que foi o EH1. Na época foi o EH1. Foi o primeiro vídeo Legal. que eu vi. E por que que você decidiu dar um voto de confiança ali para o meu trabalho? O que que você viu ali que gerou credibilidade? Eu achei o seu modo de, de trabalhar muito próximo do que eu estava buscando, né? Porque eu Estamos de volta aqui, gravando a entrevista com a Fabiane. Fabiane, vamos continuar então a entrevista aqui. Por que que você decidiu dar um voto de confiança na Escola de Heróis, por favor? Diogo, a hora que você começou a apresentar o conteúdo do vídeo, que tinha muito a ver com técnicas internacionais, técnicas de acolhimento, quando você falou da sua experiência em relação aos cursos que você já fez, bateu muito com os cursos que eu fiz, né? Alguns que você tinha falado que fez, eu fiz, eu falei, nossa, o jeito que ele fala ali, que da metodologia, de como ele apresenta essa metodologia, vem muito de encontro ao que eu acredito na hora de trabalhar com a outra pessoa, a questão da humanidade, de ter um passo a passo. As pessoas hoje em dia, elas não... Eu sou psicóloga, né? Respeito todas as vertentes da psicologia, mas eu já percebi na minha atuação profissional que as pessoas querem resolver o problema delas com urgência. Não dá para ficar numa terapia de longa data, porque as pessoas querem resolver os problemas. Eu vi uma metodologia ali de terapia breve que ajudaria a ampliar no sentido de ampliar a quantidade de clientes que eu tinha, até para eu poder pedir demissão e sair depois do trabalho, né? Legal. Então, você viu a questão da psicoterapia breve na metodologia da constelação familiar da Escola de Heróis, uma possibilidade de você aumentar aí o leque de clientes, né, que você queria lotar a sua agenda. É isso? Isso, exatamente. Legal.
E quais foram os desafios quando você começou a aplicar a metodologia ali da Escola de Heróis na sua vida? Qual foi o desafio com os seus pacientes ou qual foi o seu desafio? Meu desafio maior era conciliar minha agenda. Porque eu tinha que dar aula, tinha que trabalhar na instituição que eu trabalhava e eu queria aumentar a minha clientela, né? E aí, a hora que eu recebi aquela metodologia do que tinha lá na Escola de Heróis 1, quando você fala assim de desafios, para mim não foi desafiador o passo a passo. Pelo contrário, eu acho que você explica de uma forma muito simples e fácil de entendimento o como deve ser aplicada a metodologia. Então, como eu já tinha alguns clientes nos meus processos terapêuticos, eu criei o coach emocional com a metodologia das 12 sessões. E eu fechei vários clientes, né? Nem foram alguns, vários clientes dentro dessa metodologia do coach emocional paralelo à psicoterapia. Então, você faz o trabalho da psicologia, né, com a psicoterapia ali tradicional, e paralelo a isso, você ofereceu também o coaching e uma técnica mais breve ali para os seus clientes e fechou um pacote de 12 sessões ali. Bem interessante. Então, traz para a gente agora quais as transformações e os resultados tangíveis que esse programa, que esse curso trouxe para a sua vida. Gostaria que você trouxesse resultados mesmo, em termos de faturamento, em termos de clientes que você atendeu, em termos de conseguir lotar a sua agenda. Gostaria que você trouxesse isso para a gente, por favor. Diogo, aumentou consideravelmente o número de clientes. A partir daí eu pedi demissão, porque eu já estava num momento que eu estava tendo que não aceitar clientes. Eu falei, peraí, se eu dou resultado para a empresa e tem gente me procurando e eu posso atender em outros horários, está na hora de eu sair. Então, eu saí e a minha agenda começou a lotar. E aí, veio outro desafio. Veio outro desafio, eu acho que é importante colocar, porque minha agenda começou a aumentar muito e eu estava trabalhando demais, um atendimento atrás do outro, um atendimento atrás do outro. E aí eu comecei a falar, não é isso que eu quero também. Eu queria sair para ter tempo, para ter dinheiro e poder transformar vidas e viver o estilo de vida que eu queria. E eu comecei a ficar com a agenda muito lotada. Aí foi onde eu busquei o segundo passo, que é ir para a internet, oferecer meus cursos, né? Porque já que eu dou aula, eu queria oferecer os cursos, que é realmente o que eu quero ter mais tempo. O tempo é o nosso principal ativo, ele vai embora, não volta mais, né? E aí eu entrei no EH2. H2, o resultado foi exponencial, muito maior do que um atendimento atrás do outro, né? Embora eu aumentei meu ticket, o EH1, eu aumentei meu ticket, os clientes, bons clientes, pagantes e gerando bons resultados começaram a aparecer, mas no EH2, quando a gente começa a lançar o produto, o resultado é muito maior do que cliente a cliente. Então, o que eu tenho de resultado na minha vida hoje? Eu lanço meus cursos e a hora comigo, ela se tornou mais cara. Então, o processo de coach, de mentoria, não é mais o preço que eu cobrava antes. Agora, a pessoa, para ter um tempo comigo, ela investe muito mais no processo dela. Então, hoje, os meus ganhos superam eu acho que em 3 vezes o que eu ganhava antes, trabalhando para outras empresas. E eu estou aí batalhando para chegar no 6 em 7. Legal. Qual a média mensal hoje que você tira, que você fatura? Só para poder deixar tangível para as pessoas, porque assim, às vezes as pessoas não conseguem visualizar que é possível escalar o volume financeiro e às vezes o psicólogo ele acha assim, ele tem que viver de consultório e não é real. Ele pode ir para a internet e impactar muito mais pessoas. Então a Fabiane hoje, ela trabalha no consultório, só que ela deixou a hora dela mais cara e ela tem produtos digitais para poder transformar o maior número de pessoas possíveis. Se você puder dar uma média assim de faturamento, só para poder as pessoas olharem e assistirem de fato que tem uma pessoa aqui que fez a metodologia e conseguiu o resultado. Por favor, Fabiane. Por enquanto, de 15 a 20 mil reais. 15 a 20 mil reais mensais. Então, se você falar isso, por exemplo, numa faculdade de psicologia, talvez aquele professor que esteja ali não tira isso.
Talvez se você falar isso para uma terapeuta que trabalha 20 anos, talvez ela esteja trabalhando num plano de saúde, ganhando R$ 30 por mês, R$ 50 por... Desculpa, R$ 30 por hora, R$ 50 por hora. Então, o que a Fabiane fez? Ela criou a possibilidade de aumentar o faturamento dela. E hoje ela cria esse faturamento de 15 a 20 mil. Eu vou te falar que você está só começando, tá, Fabiane? Tem muita coisa pela frente aí. Você vai aumentar muito mais, escalar muito mais esse resultado. E aí eu te pergunto, como é que você se sente com tudo isso que aconteceu na sua vida depois que você entrou na Escola de Heróis e está tendo essa transformação? Diogo, é a maior felicidade do mundo, acho que eu posso falar assim. Ficou claro o meu objetivo de vida, meu propósito, qual é a minha missão no mundo, né? E hoje, a forma como eu transformo vidas tem a ver com a minha história e com a possibilidade das pessoas alcançarem o sucesso que eu alcancei, né? O meu público é o mesmo que o seu, né? Psicólogos e terapeutas, então hoje eu ensino eles como ter mais tempo, como ganhar mais dinheiro e viver uma vida com menos estresse e ansiedade, para não chegar ao ponto de ter uma síndrome de Burnout, para achar que só assim tem que mudar, né? Então, hoje eu me sinto extremamente feliz e realizada, porque eu impacto muito mais vidas do que eu impactava antes. Legal. E a última pergunta, o que você jamais imaginou que seria possível após ter os resultados do programa? Na verdade, é a penúltima pergunta, ainda tenho mais uma, mas o que você jamais imaginou que seria possível após ter os resultados desse curso ou desse programa? Eu quero que você conte, quando você estava lá na empresa, trabalhando não sei quantas horas por semana, dando aula, não sei o que lá, você imaginava que você ia ter o resultado e a vida que você está tendo hoje? O que você não imaginava? Eu não imaginava, não, Diogo. Eu confesso que eu fiquei com frio na barriga enorme quando eu pedi demissão. Eu ouvi muito na minha vida que eu precisava do trabalho, que era o trabalho que me dava o sustento. Eu ouvi muito que eu precisava ter uma empresa por trás de mim. Eu ouvi muito isso. E aí eu fui para a prática com o meu nome. Quem é a Fabiane Siqueira? Quando eu falo assim, eu ouvi muitas pessoas tentar, inconscientemente falando, as pessoas tentam te diminuir, né, para você não seguir em frente. Então, eu resolvi ressignificar todas essas crenças mesmo, e com muito frio na barriga, eu não imaginava que eu ia lançar um produto e ia, assim, transformar tantas vidas e ainda conseguir transformar a minha, porque com dinheiro a gente consegue investir mais, a gente consegue viajar mais, consegue fazer as coisas que a gente deseja, né? Então, eu acho que dentro dessa pergunta é bem isso. Eu não imaginava, não. Acho que por isso que eu fiquei mais de 15 anos trabalhando para outras empresas. E onde você estaria se você não tivesse adquirido a Escola de Heróis? Onde você estaria nesse momento se você não tivesse adquirido a Escola de Heróis? Nossa, Diogo, eu acho que eu estaria trabalhando mais do que eu estava, com uma estafa emocional maior ainda, desiludida, porque aquilo que tinha muito desejo de fazer, eu acredito que eu não teria mais. Então, talvez estivesse muito entristecido, estivessem bem, porque quando a gente não está bem, isso é transferido para os relacionamentos. Então, eu acredito que eu estaria pior do que eu estava antes, porque a gente nunca fica igual, conforme o tempo vai passando, né? Ou você melhora, ou as coisas vão ficando mais intensas, né? Fabiane, muito obrigado pela sua entrevista e que a história da Fabiane possa inspirar aí você que está assistindo e que você possa tomar uma decisão realmente de participar da Escola de Heróis e criar a possibilidade de transformar, né, a sua história numa história de um terapeuta do novo milênio. O que é o terapeuta do novo milênio? É o profissional que consegue impactar vidas através de técnicas de psicoterapia breve e, ao mesmo tempo, é o profissional que consegue lotar sua agenda de clientes através de técnicas de marketing digital, que é ensinado na Escola de Heróis, assim como foi passado para a Fabiane, e ela está impactando muitas vidas. Fabiane, gratidão pelo seu depoimento. Eu que agradeço, Diogo. Gratidão, estamos juntos mais tempo ainda, porque é com a sua mentoria nesse processo que eu sei que eu vou escalar mais ainda. Gratidão. Estamos juntos, sim. Então, pessoal, acesse o nosso site escoladeheróistreinamentos.com.br escoladeheróistreinamentos.com.br.
Eu sou Diogo Hudson e eu quero te acompanhar nessa jornada. Muito obrigado. Valeu.